Olá, que a paz de Cristo possa reinar no seu coração. É com muita alegria que eu estou aqui com mais um vídeo nesse canal Mensagens Bíblicas, em que você possa ser abençoado por intermédio da Palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 5 e 6, que diz assim: Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Olha, algo que nós precisamos admitir e confessar é que nós vivemos em um mundo muito superficial. E quando eu me refiro a essa superficialidade, estou me referindo de que nós muitas vezes não conseguimos sair do campo dos sentimentos, avançar de nível. O que nós mais vemos são pessoas que apenas se sensibilizam com causas, com circunstâncias, com projetos, mas que não conseguem, por causa da sua superficialidade, de saírem do campo do sentimento para o campo da ação. Nós vemos pessoas que, por exemplo, se sensibilizam com a campanha do agasalho, mas elas mesmas não conseguem abrir mão de uma blusa de frio para doação. Outras se sensibilizam com a doação de sangue para salvar vidas, mas elas mesmas não conseguem se dispor e doar o seu sangue. Outras ainda se sensibilizam com a obra social, mas na onde elas mesmas não conseguem fazer caridade. Ou seja, nós vemos que de início é um sentimento louvável, um sentimento glorioso, um sentimento nobre, mas que não conseguem provocar grandes transformações. Não conseguimos muitas vezes provocar mudanças radicais ao nosso redor, porque o nosso sentimento ele é superficial. E se ele é superficial, ele é momentâneo, que por sua vez não consegue se enraizar dentro de nós ao ponto de se converter em uma ação. E algo que eu preciso aqui lembrar você que está me ouvindo, e que você já sabe, é que Jesus Cristo, ele virá. Jesus, ele vai voltar. E a Bíblia diz que Jesus, ele vem, mas ele vem com um propósito de buscar uma igreja. E a Bíblia, ela deixa bem clara e específica que tipo de igreja Jesus, ele vem buscar. Jesus vem buscar um povo zeloso e de boas obras. E quando nós paramos para analisar o que significa a palavra zelo, nós iremos entender que zelo é um grande cuidado ou preocupação que se dedica a alguém ou a algo. Uma forte disposição, diligência, empenho aplicado na sua realização. Ou seja, Jesus ele vem buscar uma igreja que não apenas se sensibiliza com a palavra, uma igreja que não apenas se emocionou com a palavra, mas uma igreja que esse sentimento em relação ao evangelho se converteu em zelo, ou seja, grande cuidado, grande disposição, diligência em aplicar, em vivenciar a palavra a qual ela tem um grande sentimento aplicado. Ou seja, é uma igreja que ela não apenas se emociona com a palavra, mas é uma igreja que tem zelo pela palavra de Deus. E eu acredito que Jesus talvez ele preparou essa oportunidade de ouvirmos essa palavra, para meditarmos nela, ao ponto de nos despertarmos. Porque a palavra está escrito: desperta, desperta, ó tu que dormes, e a luz de Cristo te iluminará. Eu creio que através dessa palavra a voz do Espírito Santo vem ao nosso coração como uma voz de trombeta, tocando aos nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos nos despertar. Porque Jesus vem buscar um povo que não apenas se sensibiliza com a palavra, mas um povo que esse seu sentimento se converteu em disposição, em zelo pela sua gloriosa palavra. Algo que nós vemos, uma passagem bíblica muito que nos remete a esse tipo de emoção e sentimento apenas, é o livro de Ruth. O livro de Ruth vai nos narrar aqui a história de um homem por nome de Elimeleque. E Elimeleque, ele era um homem da cidade de Belém de Judá. E o texto vai dizer que houve ali
uma fome e ele desejando preservar sua família, que ele era casado com uma mulher por nome de Noemi, e ele tinha 2 filhos, um por nome de Malom e outro Quilion, e ele então se decide mudar para um país chamado Moabe. E diz a história que, passado-se algum tempo, ele vem a falecer. E Noemi, a sua esposa, agora fica sozinha, apenas com os 2 filhos, e as 2 noras que haviam se casado com seus filhos, uma por nome Ruth e a outra por nome Orfa. E diz a história que passa-se mais um tempo e agora Malom e Quilion também morrem. Ou seja, Noemi fica desposada, sem marido e sem também os seus 2 filhos. Em um momento de caos, né, de turbulência como essa, a Noemi ela vai se dirigir às suas 2 noras e vai dizer o seguinte: disse Noemi às suas noras, capítulo 1, verso 8 do livro de Ruth: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizeste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de outro marido. Então elas as beijou e elas levantaram a voz e choraram. Veja o que está acontecendo aqui. Noemi, ela decide voltar para a sua terra, para Belém, porque ela ouviu falar que o Senhor havia enviado provisão para o seu povo. E ela então decide voltar. Só que ela dá um conselho e uma orientação às suas noras. Olha, vocês não precisam vir comigo. Voltai cada um de vocês para a casa dos seus pais. Volte cada um de vocês para a família de vocês. E ela usa 2 vezes aqui o termo: que o Senhor vos abençoe, que o Senhor use de benevolência para convosco. E esse Senhor a qual Noemi está se referindo é o Senhor Deus de Israel, o único Deus, que Orfa e Ruth passaram muito bem a conhecer nesse período de convivência com Noemi. Com toda certeza Noemi havia pregado, havia falado sobre o Deus de Israel, até porque os costumes e as tradições de Ruth e Orfa não eram diferentes, elas tinham uma religião diferente, elas adoravam outros deuses, mas ouviram muito bem falar do único Deus, o Deus de Israel. Por isso, quando Noemi diz que o Senhor vos abençoe e haja de benevolência para convosco, assim como vocês agiu para com meu marido e os meus filhos, elas compreendem e sabem muito bem a qual Deus a Noemi está se referindo: ao Senhor Deus de Israel, ao único Deus que havia com mão forte tirado o seu povo do Egito com milagres, com sinais, com prodígios, o Deus que havia manifestado o seu grande poder e a sua glória, a ponto de todas as nações da terra temerem ao Deus de Israel. E é interessante que o Noemi então dá a orientação, volta. Mas o texto vai dizer que as 2 emocionadas choram, beijam a sogra e diz: não, certamente nós iremos contigo de volta para a sua terra. Nós iremos voltar contigo, minha sogra. E é interessante porque é um momento de emoção. Elas estão falando isso, afirmando isso, tomando essa decisão com os olhos cheios de lágrimas. Elas estão emocionadas. Elas estão ali envolvidas com um grande e forte sentimento e emoção, porque elas estão dizendo: não, a gente vai voltar contigo, dá um beijo nela e diz: a gente vai voltar, e em lágrimas, em pranto, elas assim fazem. Mas é interessante a reação de Noemi em relação à atitude delas. Porque diz o texto que Noemi diz assim: Noemi, porém, disse: voltai, minhas filhas. Por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, olha, esperarias até que se tornassem grandes? Permanecerias sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mais amargo me é a mim do que a vós. Então voltai. Olha só o que está acontecendo. Ao invés de Noemi ficar feliz que as 2 noras estão decidindo, mediante a forte emoção e as lágrimas, decidindo ir com ela para Belém, com o seu povo, Noemi ela toma uma atitude diferente. Porque ela age de uma maneira até mesmo surpreendente, porque ela diz assim: olha,
Outras palavras, vocês têm noção o que vocês estão decidindo? O que vocês acabaram de decidir? Vocês estão dizendo que vocês vão voltar comigo. Eu não tenho marido. Eu não tenho condições de gerar mais filhos. Porque a tradição era assim. Se você era casado e o marido morresse e não deixou filho, você tinha que casar com o irmão dele. E nesse caso aqui não tinha mais filhos. Ou seja, Noemi estava só, sem marido, sem filhos. E agora ela orienta, vocês têm noção do que vocês estão decidindo? Eu não tenho mais marido, eu não tenho mais filho. E ainda que eu tivesse, vocês iam esperar eu ficar grávida, a criança nascer, tinha que torcer para ser homem, e esperar crescer para vocês casar com eles, e vocês são duas. Ou seja, esse feito tinha que acontecer 2 vezes pelo menos, e as 2 gravidez minhas tinham que ser homem, e vocês teriam que ter paciência para esperar crescer até que fossem grandes, então vocês se casariam com ele. Vocês têm noção que vocês estão decidindo? É isso mesmo que vocês querem? Vocês estão convictas disso? É interessante que a reação das duas após essa declaração de Noemi vai ser o seguinte, verso 14. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Ou seja, a emoção continua. Os fortes sentimentos continuam. As lágrimas continuam nos olhos das duas. Mas agora acontece algo diferente. Diz o texto, então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e se foi. Ou seja, a Orfa é como se ela tivesse nessa atitude dizendo assim para sua sogra, minha sogra, muito obrigado. Que sogra maravilhosa que eu tenho. Que sogra incomparável que eu tenho. Porque é uma sogra que abriu meus olhos. É uma sogra que me fez entender a decisão errada que eu estava tomando para minha vida. Olha onde eu estava enfiando meu barco. Olha onde eu estava colocando, a minha vida. Nossa, eu estou abrindo mão de tudo. Eu não ia ter marido, eu não poderia ter filhos, eu não poderia realizar meus sonhos se eu acompanhasse essa mulher. Olha, muito obrigado, minha sogra. Ela vai dar um beijo nela e vai embora. E ela volta para a sua família, ela volta para o seu povo, ela volta para os seus deuses, ela volta para os seus costumes antigos. Mas é interessante que o texto vai dizer, mas Ruth se apegou a ela. É interessante porque Ruth, mesmo tendo agora noção e convicção e clareza do que haveria de acontecer se ela acompanhasse a sua sogra, todavia diz o texto, mas Ruth se apegou a ela. Ruth vai declarar, minha sogra, não me faça voltar. Eu sei do que eu estou decidindo. Eu não estou apenas emocionada. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei que eu estou aceitando para a minha vida. Aonde tu fores, eu irei. Aonde tu reclinares, ali eu me reclinarei. Aonde tu fores sepultada, ali eu vou ser sepultada. Entenda uma coisa, Noemi, o teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus. Que coisa gloriosa, que coisa linda. Nós vemos que o texto onde nós lemos de Evangelho de Mateus, capítulo 3, da parábola do semeador, tem tudo a ver com esse cenário de emoção. Tem tudo a ver. Porque nesse momento Jesus vai dizer que uma das sementes que o semeador semeou caiu entre os pedregais. E por não ter muita terra, rapidamente germina a semente e ela brota, ela cresce. Mas de repente vem o sol, queima aquela semente, ela não tinha raiz porque a terra não era profunda, e ela seca e ela morre. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? É simples. A semente representa a palavra de Deus. A terra, o solo ali entre os pedregais, representa uma característica de muitos corações ao ouvirem a palavra de Deus. Ou seja, Jesus está querendo dizer o seguinte, há muitas pessoas que ao ouvirem a palavra de Deus, elas recebem a palavra com muita alegria. De imediato, elas se alegram ao ouvirem a palavra de Deus. São pessoas que gostam de ouvir a palavra. São pessoas que se alegram em ouvir a palavra de Deus. São pessoas que se regozijam quando ouvem a palavra de Deus. Quando ao ouvirem de imediato elas já
recebem bem, acolhem bem a palavra com muito gozo, com muita alegria, elas assim o fazem. Mas, como diz aqui a palavra, o sol há de vir sobre aquela semente, ao ponto de queimar aquela semente, ao ponto de secar aquela semente e ela morrer. O que significa isso? Jesus está dizendo o seguinte: aquela semente, ao cair sobre aquele solo entre os pedregais, eu penso que se nós fôssemos a semente, nós iríamos dizer assim: nossa, eu caí no lugar certo, eu caí na terra certa. Diferentemente da beira do caminho, que eu fui mal recebida, que eu fui pisoteada, que eu fui exterminada, as aves do céu vieram me comer. Todavia aqui diferente, porque ao cair aqui, eu já consegui produzir, eu já consegui germinar. Eu acho que eu caí no lugar certo. Essa terra aqui é o lugar certo, porque eu mal cheguei, já fui bem recebido, eu já consegui criar o meu espaço, já consegui germinar, já consegui frutificar. Mas é interessante que o sol vem, vai queimar, vai secar e vai fazer aquela semente morrer. O que representa o sol? Segundo os 3 evangelhos, que vai nos narrar sobre a mesma parábola, o sol ele representa 4 coisas. O sol representa angústia, perseguição, provação e tribulação por causa da palavra de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo: quem recebe a minha palavra, quem recebe a semente do evangelho, elas têm que estar conscientes de que virá sobre elas angústia por causa dessa palavra. Haverá conflitos internos ao receber essa palavra. Tribulações, provações vindos por causa dessa palavra. Ou seja, Jesus vai permitir provações, adversidades virem sobre aqueles que recebem a palavra, a fim de moldá-los, a fim de aperfeiçoá-los, a fim de poder amadurecê-los. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 5, nós nos alegramos também nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança, ou seja, a tribulação nos deixa mais perseverante. A perseguição e a tribulação e as provações nos tornam mais experientes, e a experiência nos deixa com mais convicção de certeza do céu, com mais uma viva esperança dentro de nós. Ou seja, provações, tribulações com características de aperfeiçoar-nos e moldar-nos, porque Jesus não vai levar para o céu nenhum filhinho de papai. Não. Primeiro ele vai nos amadurecer. E através das tribulações e das provações vindos por causa da palavra. Perseguições por causa da palavra. Ou seja, a pessoa recebe a palavra, entende a vontade de Deus para ela, recebe a Cristo na sua vida e de repente uma grande perseguição se instala contra ela. De repente agora o marido começa a perseguir a esposa. Agora se você vai à igreja, agora você é uma crente, agora você é uma que lê Bíblia, agora você é uma que crê em Jesus. Vai ser o quê? Missionária? Vai ser pastora agora? Ou vice-versa? O marido que vai para a igreja e a esposa não vai, agora você vai virar pastor agora? Lá vai o crente, a jovem que aceitou Jesus, o jovem, e na escola você vira motivo de chacota. Olha lá, agora já vai ela, a crente. Lá vai o crente, lá vai o pastorzinho, né? Lá vai ele com a Bíblia debaixo do braço. Perseguições de dentro da família, perseguições dos amigos, no ambiente onde nós convivemos. Vai vir por causa dessa palavra, vai vir por causa dessa semente que foi semeada em nosso coração e nós acolhemos ela com muita alegria. E aí, diz o texto, que imediatamente essas pessoas, ao perceberem que vem angústia, tribulação, provação, perseguição por causa da palavra, elas imediatamente se escandalizam. Elas se escandalizam e elas abandonam a palavra de Deus. Elas voltam para trás de onde elas estavam. Porque elas pensam consigo, vem cá, não foi essa palavra que eu recebi. Não foi esse evangelho que eu criei quando eu recebi ele. Puxa, eu imaginava que seria só um mar de rosas a minha vida ao receber bem a palavra.
Eu imaginei que aceitar a Cristo na minha vida, receber bem, acolher bem a palavra, a semente da palavra de Deus, a minha vida não ia ter mais problemas. E agora eu vejo que eu tenho angústias, conflitos internos, eu vejo que agora eu tenho tribulações, provações, perseguições por causa dessa palavra. Não é isso que eu quero para a minha vida, não é isso que eu entendi e aceitei. Então essa pessoa, ela faz que nem órfã. Ela dá um beijo em Jesus. Ela dá um beijo e diz: tchau, Jesus. Tô indo embora. Tô voltando de onde eu vim. Tô voltando para meus costumes antigos. Tô voltando para meus deuses antigos. Com outras palavras, estou voltando para o mundo de novo. Estou voltando para as minhas práticas antigas, a qual eu tinha lá fora. Eu estou abandonando tudo isso porque não é isso que eu quero para minha vida. Não é isso que eu entendi de evangelho. E as pessoas se escandalizam e abandonam a Jesus. É o sol que queimou a semente, que secou a semente e fez com que ela morresse. Sabe por quê? Porque ela não tinha raiz em si mesmas. Era muito raso, era superficial. Porque quando decidiram aceitar a Cristo e receber a palavra, fizeram isso somente na base da emoção. Houve até lágrima nos olhos quando foi à frente do altar aceitar Jesus. Houve até lágrima nos olhos quando disse: Jesus, eu recebo essa palavra. Mas não entenderam a dimensão da decisão que elas estavam tomando de entregar as suas vidas a Cristo, de receber a Jesus nas suas vidas. Porque pensavam que era só aceitar, receber a palavra com alegria, que tudo está resolvido, que ia ser um mar de rosas. Mas não é dessa forma. Porque a matemática do céu é diferente da nossa. O cálculo do céu, do reino de Deus é diferente. Jesus vai dizer: aquele que quiser ganhar a sua vida, por amor de mim, deverá perder a sua vida. É duro esse discurso. Aquele que quiser ganhar, ele deve perder. É interessante porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Jesus está dizendo assim, como Paulo confessou: a vida que agora eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, as minhas vontades já não valem mais, os meus projetos já não valem mais, os meus planos, os meus pensamentos já não têm mais valia para a minha vida, porque agora o que comanda a minha vida, a minha história, o que rege a minha vida é a palavra de Deus, é Jesus. Porque eu sei que os pensamentos dele são mais altos que os meus, e os planos dele são melhores do que os meus. Eu renuncio à minha vida para viver a vida de Jesus, a vida que ele escolheu para mim viver. Isso é aceitar a Cristo. Isso é receber a palavra conscientemente o que você está fazendo. Não apenas na base de uma emoção. Ai, como é bom ouvir a palavra. Ai, como eu gosto de ouvir a palavra. Se alegra com a palavra, recebe a palavra com alegria. E aí quando vem as angústias, perseguições, tribulações, provações por causa dessa palavra, se escandaliza, abandona. Porque se decidiram apenas na base da emoção, da alegria momentânea, passageira, superficial de ouvir a palavra de Deus. Mas sabe, eu glorifico a Deus, porque existe nos nossos dias muitas pessoas com características de Ruth. Pessoas como Ruth. Minha sogra, eu sei que eu estou decidindo para a minha vida. Se eu disser assim para a senhora, eu vou acompanhar a senhora, eu estou abrindo mão da minha vida. Mas não tem problema. Para mim, eu prefiro que eu perca marido, que eu não tenha família, que eu não tenha sonho realizado, projeto realizado, mas que eu seja o teu povo, que o teu povo seja o meu povo, que o teu Deus seja o meu Deus. Ou seja, Ruth estava querendo dizer o seguinte: eu quero pertencer ao Deus de Israel. E se eu for com a senhora, eu pertencerei ao Deus de Israel. Eu serei povo de Deus. Aonde eu passar, alguém vai dizer: ali vai uma serva de Deus que tem sobre ela o nome do Senhor sobre ela. Alguém chamada pelo Senhor. Alguém que é servo dele, é serva dele. Alguém que é propriedade exclusiva dele. Alguém que entregou-se a ele de verdade e com convicção. Ruth, ela abriu mão de tudo para dizer sim ao chamado do Senhor e de pertencer ao seu povo e de ter o nome de Deus sobre a sua vida. É isso que Jesus está querendo dizer o seguinte para nós aqui: que nós precisamos nos decidir não na base da emoção. Eu tenho um recado aqui para aqueles que estão talvez caminhando com Cristo, mas se decidiram apenas na base da emoção, emocionadas,
chorando apenas, sem ter convicção ou noção do que estavam fazendo ao entregar sua vida a Jesus, eu tenho um recado para vocês. Vocês estão com os dias contados. Porque aquela pessoa que tem um coração que representa a semente que caiu entre os pedregais, a semente está com os dias contados. Por quê? O sol vai vir, vai queimar essa semente, vai secar essa semente e ela vai morrer. E quando morrer, a pessoa vai dar tchau para Jesus, ela vai abandonar os caminhos de Deus, ela vai abandonar a igreja, ela vai abandonar a palavra e ela vai voltar de novo de onde ela saiu. Quem está me ouvindo aqui, que tem essa característica de terra entre os pedregais, você está com os dias contados na casa de Deus. Porque apenas a emoção não vale. Apenas se alegrar com a palavra não conta. O sol vai vir e por não ter profundidade a sua raiz, essa semente vai secar. Mas é interessante que, de grosso modo, nós observarmos aqui a vida de Ruth. Alguém que está me ouvindo pode dizer assim: talvez Ruth teve uma vida horrível na terra. Ela perdeu tudo. Ela abriu mão de tudo para ser chamada povo de Deus, no nome do Senhor sobre ela. Ela deve ter sido alguém que não teve alegria. Eu quero convidar você a ler o livro de Ruth na tua casa aí. 4 capítulos, leia. É curto esse livro. E você vai descobrir o que aconteceu com ela. Quando ela volta para Belém, juntamente com a sua sogra, ela vai trabalhar, colher espigas em um campo, onde o dono daquele campo, um homem que era um príncipe, um homem que era muito rico, por nome de Boaz, a alma dele vai se enamorar da alma de Ruth. Ele vai se encantar com ela. Detalhe, ele era da família de Noemi, ou seja, ele poderia casar com a Ruth, segundo a tradição que existia naquele momento. Ou seja, não sei se você está compreendendo, mas Ruth abriu mão da sua vida, abriu mão do seu futuro para ser chamada serva de Deus, povo de Deus, ter sobre ela o nome do Senhor. E porque ela teve essa coragem, Deus se encarregou, se responsabilizou de escrever a história dela. Ela abriu mão de um casamento e Deus preparou para ela um príncipe. Ela abriu mão de ter filhos. E se você for analisar a genealogia de Jesus, o Messias, que veio para redimir a humanidade, a genealogia de Jesus nasce da descendência de Ruth. Extraordinários. O Messias prometido vai vir da linhagem de Ruth, exatamente. Ou seja, a mulher que abriu mão de ter filhos, abriu mão de ter uma família, Deus se encarregou e se responsabilizou de preparar para ela aqui nessa terra um príncipe de Deus, um casamento abençoado. Preparou para ela uma descendência gloriosa, porque da descendência dela veio o Messias. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus está dizendo: se você tiver coragem de se lançar sem reservas na minha palavra, na semente que está caindo no teu coração, você se apegar a essa semente, a essa palavra, não apenas com emoção, não apenas com alegria receber essa palavra, mas se decidir convicto da sua decisão, do que você está fazendo. Eu estou abrindo mão da minha vida para viver a vida de Deus. Eu abro mão dos meus propósitos para viver os propósitos de Deus para mim, porque uma coisa eu quero te encorajar a crer: os planos que Deus tem, os projetos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida são infinitamente maiores e melhores do que aqueles que nós possamos projetar para nós mesmos. Você não tem noção, você não tem ideia da história linda, do futuro glorioso que Jesus tem preparado para você aqui nessa terra, se tão somente você se lançar sem reservas, renunciar à sua vida, perder a sua vida para ganhá-la na eternidade. E você pode ter certeza que enquanto você estiver aqui com seus pés nessa terra, quem vai reger a tua história é Deus. A sua vida vai ser escrita pelo dedo de Deus. A sua história vai ser escrita pela mão de Deus. Eu não sei se você está compreendendo. Se você abrir mão da sua juventude, renunciar à sua juventude por amor a Jesus, ele vai escrever a tua história. Ele vai se encarregar de preparar um bom casamento para você, filhos abençoados, uma descendência gloriosa, projetos, sonhos que você nunca imaginou realizar, você vai realizar.
Eu não sei se você está compreendendo, mas Jesus está dizendo aqueles que têm coragem de se entregar a mim, mas não apenas emocionados, mas com noção do que estão fazendo, do que é aceitar a Cristo, que é receber a minha palavra. Eu me responsabilizo de conduzir e escrever a história dele. Que Deus possa te abençoar por intermédio dessa palavra. Eu não sei qual é o seu estado. Se você apenas até hoje tem se alegrado com a palavra, apenas se emocionado com a palavra. Mas Jesus lhe faz um convite hoje. Se entrega sem reserva. Talvez você é órfã, mas Jesus está te convidando. Seja Ruth a partir de hoje. Seja uma Ruth. Alguém que tem noção do que está decidindo. Alguém que abre mão da sua história para viver a história de Deus. E eu te garanto que o que Deus tem para você nessa vida é maior do que você pode esperar para você mesmo. E após essa vida, na eternidade, então, sem comentários, porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração humano é o que Deus tem reservado na glória para cada um de nós, que nos decidimos pela palavra, com profundidade, criamos raiz, e o sol não vai te matar, o sol não vai te secar, o sol não vai destruir você. Pelo contrário, as provações, tribulações, angústias, perseguições serão apenas para você amadurecer, para você apenas crescer, simplesmente para você ser mais ainda abençoado e se alavancar para o projeto que Deus tem para a sua vida e para a tua história. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe grandiosamente. Seja a partir de hoje uma Ruth para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.